Oi, nós agora vamos discutir as questões que foram pedidas para vocês executarem, tá bom? Então vamos lá. Atividade 1. Imagine que você é morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acaba jogando sempre o lixo na rua. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos. Leia os textos a seguir e responda as questões para servir de inspiração na sua criação. Então, em um vídeo anterior, eu já falei sobre os panfletos, né? E foram apresentados para vocês aqui nessa atividade 3 tipos de panfletos, tá? Falando sobre a conscientização em você estar descartando o lixo nos dias corretos, tá? E no lugar correto, tá? Então vamos lá. O primeiro panfleto, rolê consciente. O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Texto 2. Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. Aí tem outras informações aqui, ó, ticadas, né? Não jogue lixo na rua, não faça de terrenos lixões, coloque o lixo em sacos plásticos, respeite o horário de coleta. Bacana também. Terceiro panfleto, seja consciente, não jogue lixo na rua. Aí aqui tem mais, acomode seu lixo em sacos e locais apropriados e espere o dia da coleta. Também bacana aqui. Terceiro panfleto, né? Aí, número 1, compare os 3 textos preenchendo a tabela abaixo. Então, no vídeo em que eu abordo o conteúdo do panfleto, a gente fala sobre as características desse gênero textual, tá? Então, no texto 1 aí, né? O que a gente consegue perceber de recursos visuais? Então, lá em panfleto, eu abordei diversas características, né? O que faz com que o panfleto ele prenda a atenção das pessoas, né? Então, a fonte, né? A escrita, a letra em que é criado o panfleto, as cores, né? Que tem um público-alvo determinado, ou então se for para todo mundo também, né? Textos curtos, né? Frases chamativas que prendam a atenção e causam essa curiosidade no leitor, tá? Continuando a ler o panfleto, tá bom? Então, no texto 1 aqui, o que a gente pode perceber? 1. Rolê consciente. As cores, né? O tipo de letra que foi utilizada, o desenho aí nas laterais, tá vendo aqui nessa faixa verde de latões de lixo. Então, que tipo de linguagem que foi utilizado nesse? O tipo de linguagem é querendo saber se foi uma linguagem formal, se é uma linguagem informal. Foi utilizado figuras de linguagem? Tem também um vídeo falando sobre as figuras de linguagem. Então, o que nós percebemos aí? Que foi utilizado uma figura de linguagem. O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito de você. Então, qual que é a figura de linguagem que insere uma ação, um verbo, algo que normalmente seriam as pessoas que fariam, mas que um ser inanimado, sem vida, está fazendo? Então, aqui, o lixo ele diz, ele fala? Não, né? Então, foi utilizada uma figura de linguagem. Qual que é essa figura de linguagem? Eu não vou falar para vocês,
e vocês vão voltar lá no vídeo anterior que fala sobre as figuras de linguagem, tá? Para vocês colocarem aí. Rolê consciente, rolê. Olha só, essa expressão é uma gíria, não é? Vou dar um rolê, né? Que é um passeio, uma volta. Então, foi utilizado de gíria. Então, se foi utilizado uma gíria, eu posso dizer que esse registro aí, a linguagem utilizada, foi uma linguagem formal ou informal? Vocês vão colocar aí para mim, eu não vou falar, tá bom? E os recursos persuasivos aí que foram utilizados, né? O que foi de importante, né? Que fizesse com que o leitor ele parasse para poder pensar, para refletir. O que ele diz? Ele diz que o manejo do lixo ele revela quem que é a pessoa, qual que é o caráter da pessoa, que fala assim, ó, o lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Então, o manejo, a forma com que a gente lida com o lixo, diz muito sobre a gente, né? Se nós somos uma pessoa consciente, que descarta o lixo no lugar certo, nos dias certos, né, sabendo o horário que o lixeiro, né, o caminhão de lixo vai estar recolhendo, tá? Então, isso diz muito sobre o nosso caráter. Então, passemos agora para o texto 2. Então, o que é de recursos visuais que chama a atenção da gente? Cores, o tipo da letra, certo? A pessoa ali também descartando uma folha dentro do lixeiro, tá? Dentro da lata de lixo, na realidade, né? Certinho aí? E o tipo de linguagem? Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. Aí tem aquelas pequenas frases ali. Então, qual tipo de linguagem foi utilizada? Foi uma linguagem informal? Tem gírias aí? Né? Tem expressões que as pessoas falam, né, para representar outras palavras? Então, qual foi? É formal ou informal? Né? Vocês vão colocar aí, tá? Recursos persuasivos, o que de frase chama a nossa atenção para reflexão, né? O que ele está fazendo para que a gente, como é que fala? Siga o que ele está fazendo, né? Ele começa a fazer o quê?